senhor presidente, demais vereadores. Senhor presidente, eu vou falar um pouco da história de Americana, presidente, porque esse tema que nós estamos debatendo aqui na Câmara Municipal é um tema, se não for o mais importante que essa legislatura já debateu aqui. Inclusive, presidente, em 2017, nós já debatemos o mesmo assunto nessa casa, idêntico, porque em nenhum momento o projeto ele fala em usinas, como está sendo falado aqui. Em nenhum momento ele fala em comprometimento, em nenhum momento ele fala em garantias, ele apenas fala em liberar a entrada de resíduos sólidos de outros municípios. E a maioria dos vereadores que estão aqui já debateram e já votaram em 2017 sobre o mesmo assunto. Então, presidente, Americana, quando eu vim para Americana em 1981, nós viemos para cá porque o meu pai era funcionário da CPFL e ele tinha que ser transferido para alguma outra cidade onde tinha alguma usina. E o meu pai fez uma pesquisa, até contei isso no dia do aniversário da cidade. O meu pai fez uma pesquisa para ver qual era a cidade mais bem desenvolvida do estado de São Paulo, onde tinha usina da CPFL. E ele chegou à conclusão que Americana era essa cidade. Americana era referência em tecido e confecção. Americana foi a primeira cidade, talvez no Brasil, a ter a primeira rua asfaltada. Americana sempre foi um orgulho para todos nós. E a Americana teve o cuidado, presidente, de reservar aquela área do pós-represa como área de preservação ambiental. Teve o cuidado de fazer isso. Aí, de repente, nós somos surpreendidos com um aterro sanitário justamente naquela região. Mas por que justamente naquela região, presidente? Porque não tem outra região para a Americana fazer mais nada. Não tem nenhum espaço mais para cá, antes da Anhanguera, e só do pós-Anhanguera e naquela região do pós-represa. E, presidente, lá é uma joia rara que a Americana tem. É uma joia rara. E não é só o pós-represa, nós estamos falando também de uma represa. Nós discutimos aqui também no passado, presidente, uma ampliação do aeroporto da cidade de Americana. Nós já discutimos aqui vários assuntos pertinentes de empreendedorismo para a nossa região. Nós já discutimos aqui vários assuntos, mas nenhum tão importante quanto esse que estamos discutindo agora. Até, presidente, eu fico até um pouco chateado, porque eu trouxe aqui até 2 jornais aqui da nossa cidade, do dia de hoje. Um deles nem cita a votação de hoje. O outro cita, mas bem pequenininho, Câmara vota hoje projeto sobre lixo de fora. Então é muito triste saber de toda a história de Americana e saber que hoje, presidente, nós deixamos de ser uma referência de tecido e confecção no Brasil e que hoje nós podemos nos tornar uma referência do lixo. Infelizmente, presidente, na segunda-feira que foi ponto facultativo aqui na cidade, como em todas as cidades do poder público, eu fui até a cidade de Paulínia para conhecer o aterro sanitário que tem lá. É um aterro privado também. E lá ele já chegou a receber 5.000 toneladas de lixo por dia. A Americana teve até um problema no passado com esse próprio aterro, porque a Americana despejava o lixo lá, pelo movimento tamanho desse aterro, e que criavam-se filas e filas de caminhões. Então você imagina, hoje um caminhão ele tem a capacidade ou de 10 toneladas ou de 12 toneladas. Se a gente pegar a média 10 toneladas, se a gente pegar os 5.000 toneladas dividido por 10 toneladas, são 500 viagens de caminhões por dia na rodovia vicinal que tem naquela cidade. E a Americana pode se tornar idêntica àquela cidade. E o que me impressiona mais ainda, presidente,
é que nós estamos falando de uma rodovia chamada Ivo Macris. Essa rodovia tem até uma ceia aqui na nossa casa para investigar a situação dessa rodovia. Essa rodovia ela não comporta carga de caminhões trafegando naquela região. E nós estamos falando em talvez até 500 viagens por dia. Porque aqui, em nenhum momento, nesse projeto, a gente fala sobre usina. Muito pelo contrário, presidente. Quando a gente pega a licença de operação do aterro sanitário de Americana, que ele tem validade até 11/6/2023, uma das observações, eu vou ler para vocês, ó. Somente são permitidos, isso aqui é a CETESB falando, somente são permitidos para o aterro os resíduos sólidos classe 2A e 2B, conforme classificação na norma da NBR 10.004 da ABNT, resíduos sólidos, classificação da ABNT, Associação Brasileira, em codisposição de resíduos sólidos domiciliares com recebimento de até 500 toneladas dia, agora é o mais importante, gerados no município de Americana. Agora eu vou ler, presidente, o item número exigências técnicas. O item número, deixa eu achar aqui, 54. Durante a vigência desta licença de operação, licenciar e implantar unidade de produção de combustível derivado de resíduos. O famoso CDR, que a gente está até discutindo aqui. Conforme proposto no programa de comunicação e participação social apresentado por ocasião da solicitação da licença de instalação. Presidente, de qualquer forma, presidente, se a gente liberar ou não, a empresa terá que fazer o CDR na cidade de Americana até 2023. De qualquer forma. A cidade de Americana, presidente, é a 7ª menor cidade na região metropolitana de Campinas, que contempla em torno de 20 cidades, se não aumentou, porque algumas cidades estavam pleiteando a participação na região metropolitana de Campinas. Agora eu fico imaginando, tem até um vereador aqui que mora lá no bairro Antônio Zanaga, se a gente permitir os 1.300 toneladas, padre, realmente são em torno de 130 viagens de caminhões por dia naquela região. Você imagine o impacto. Agora nós estamos discutindo também nessa casa, presidente, o zoneamento daquela região. Porque chegou o tempo de discutirmos o que será criado naquela região. Então nós estamos discutindo o zoneamento, nós estamos discutindo a possibilidade daquela região se tornar turística, porque a Americana ainda nem o título de cidade de interesse turístico nós não temos. E nós temos Represa do Salto Grande, nós temos Gruta da Inese. E hoje, de novo, vem a pauta receber lixo da região, presidente. O que eu vou falar para os meus filhos na hora que eu chegar em casa? Falar assim, filhinho, ó, vocês têm 10 e 15 anos. Não se preocupa não, cidade Americana é uma cidade boa. Nós estamos investindo em tecnologia para receber o lixo de todas as cidades da região. Fica tranquilo, o futuro seu já está planejado, com serenidade. Presidente, é um crime para a cidade de Americana. É um crime para a cidade de Americana receber lixo da região. E ainda tem mais um problema ainda, presidente. O aterro regional que nós temos aqui na região ainda corre o risco de ser fechado. Corre o risco de ser fechado o aterro regional que tem aqui. E o plano de resíduos sólidos nacional fala que quem tem aterro tem que compartilhar, presidente. Você imagine o que pode acontecer
com a cidade de Americana. Campinas tinha um aterro próprio, venceu o seu prazo e hoje deposita só a cidade de Campinas 1.300 toneladas por dia no aterro da cidade de Paulínia. Estamos discutindo com o Ministério Público, presidente, que qualquer novo empreendimento na região do Pós-Anhanguera só possa ser executado após a construção de novos viadutos ali. E nós estamos falando em mais de 130 viagens de caminhões para aquela região. Aí vocês podem falar, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa discussão é uma das maiores discussões que essa casa está tendo nessa legislatura. Eu vejo até, presidente, algumas matérias aqui da internet, que em 2010, o aterro sanitário da cidade vizinha, ele é considerado um dos maiores aterros e um dos maiores empreendimentos econômicos do país. Em 2010, eu vou achar aqui, ó. Em 2010, Paulínia receberá a usina de reciclagem de lixo. 2010, já se passaram 9 anos e eu desconheço isso. Agora, em 2016, população de Paulínia rejeita o lixo vindo de cidades da região. Está aqui, presidente, ó. Por um voto não passou na Câmara Municipal de Paulínia. Se tivesse passado lá, 33 municípios da nossa região iam ter que buscar alternativas. E se o aterro de Americana tivesse essa liberação, presidente, hoje nós poderíamos estar recebendo esse lixo. E não sou louco, não. Eu estou falando aqui, o senhor termina de esperar o meu raciocínio, aí o senhor pode falar à vontade. O raciocínio é grande, Tiago. E o que me irrita demais é quando o vereador fala que tudo isso é palanque político. Nós estamos discutindo um assunto dessa cidade, vereador, que vai valer para o resto das nossas vidas. Não dou uma parte. Depois o senhor pede a palavra e o senhor fala o que o senhor quiser. Então, quando o senhor fala que isso aqui é palanque político, o senhor está enganado. Porque isso daqui é defender o futuro dessa cidade. Não será, eu tenho certeza absoluta. Para onde a cidade vai crescer? O que nós conseguiremos trazer para a nossa cidade de empreendimentos para aquela região com um depósito de lixo na beira da rodovia? Então eu gostaria de saber. Eu gostaria daqui, ó, se tivesse todos, Ministério Público, senhores vereadores, e todo mundo. Preciso que a permissão para prorrogação de mais 30 minutos. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Pode continuar, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu termino a minha fala aqui, presidente. Eu tenho orgulho de estar morando em Americana, mas eu me decepcionaria muito se hoje nós nos tornassem um depósito, uma referência do lixo regional. Obrigado, senhor presidente.